Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Página Impressa e no vídeo de hoje vamos falar sobre 10 atrizes que fariam 100 anos em 2022 se estivessem vivas. Em primeiro lugar está Jeanne Russell. Jeanne Russell foi uma atriz americana e uma das principais símbolos sexuais de Hollywood durante as décadas de 1940 a 1950. Foi descoberta enquanto trabalhava como recepcionista em um consultório dentário. Jeanne nasceu em 21 de junho de 1921 em Minnesota, Estados Unidos. Ela se casou 3 vezes e teve 3 filhos. Alguns de seus principais filmes são Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, onde contracenou ao lado de Marilyn Monroe, A Descarada, de 1956, O Valente Treme Treme, de 1948, entre outros. Foi ativa durante os anos de 1943 a 1986. Jeanne faleceu em 28 de fevereiro de 2011, aos 89 anos, em sua casa na Califórnia, vítima de problemas respiratórios. Está sepultada no cemitério de Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Em segundo lugar está Lana Turner. Lana nasceu em 8 de fevereiro de 1921, em Idaho, Estados Unidos. Foi descoberta aos 15 anos de idade, em 1936, enquanto tomava uma Coca-Cola em uma lanchonete. Lana era esbanjadora e louca por sapatos. Ela se casou várias vezes e teve uma filha chamada Cheryl Christina. Seus principais filmes são A Caldeira do Diabo, de 1957, Estrela Proibida, de 1941, O Destino Bate à Porta, de 1946, entre outros. Ela se envolveu em um dos principais escândalos de Hollywood, quando sua filha, Cheryl, tirou a vida do gangster Johnny Stoppanato com uma faca de cozinha. Ele era um dos amantes de Lana e exigia que Lana o sustentasse. Cheryl tinha 15 anos na época e foi absolvida do crime. Lana faleceu em 29 de junho de 1995 em Century City, Califórnia, vítima de câncer de garganta aos 75 anos de idade. Foi ativa durante os anos de 1937 a 1991. Em terceiro lugar está Jeanne Turner. Jeanne foi uma atriz de teatro e cinema. Nascida em uma família de posses, estudou nas melhores escolas dos Estados Unidos e da Suíça. No oeste dos Estados Unidos, foi visitar o set de filmagens dos estúdios da Warner Bros. E lá foi descoberta pelo diretor Anatol Letchbach. Jeanne foi casada com o estilista Oleg Cassini. Anos depois, eles se separaram por causa das traições por parte dele. Com ele, ela teve suas 2 filhas. A primeira filha nasceu com problemas mentais, porque durante a gravidez, Jeanne contraiu rubéola. Sua segunda filha nasceu sem nenhum problema. Teve um breve romance com o ex-presidente John Kennedy. Aos 34 anos, teve vários problemas de saúde, sofreu vários colapsos e, com medo, se trancava no quarto por vários dias. Passou por vários hospícios para tratar seus problemas. Quando recuperou a saúde, casou-se novamente com Howard Lee. Eles ficaram juntos até a morte dele. Seus principais filmes são Laura, de 1944, O Diabo Disse Que Não, de 1943, Amar Foi a Minha Ruína, de 1945, entre outros.
Jeanne nasceu em 19 de novembro de 1920. Foi ativa durante os anos de 1939 a 1964. Teve sua primeira indicação ao Oscar aos 25 anos de idade pela atuação no filme Amar Foi a Minha Ruína. Ela faleceu em 6 de novembro de 1991, aos 70 anos de idade, vítima de efizema pulmonar. Foi sepultada no cemitério de Glenwood, em Houston, Estados Unidos. Em quarto lugar está Doris Day. Doris Day foi uma atriz norte-americana, cantora e ativista da causa animal. Iniciou sua carreira como cantora em uma banda. Em carreira solo, Doris tornou-se uma das mais populares cantoras do século XX. Gravou mais de 150 músicas entre os anos de 1947 a 1967. Como atriz de cinema, seu primeiro sucesso foi em Romance em Alto Mar, de 1948. Outros filmes de sucesso em sua carreira foi Ardida como Pimenta, de 1953, O Homem que Sabia Demais, Confidências à Meia-Noite, de 1959, entre outros. Doris recebeu alguns prêmios durante a sua carreira e em 2004 foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo ex-presidente George W. Bush. Doris Day nasceu em 3 de abril de 1922 em Cincinnati, Estados Unidos. Se casou 4 vezes e teve um filho chamado Terry Melker, que faleceu em 2004. Desde a morte do seu único filho, vivia reclusa, dedicando-se unicamente à sua fundação, a Doris Day Pet Foundation, na causa animal. Faleceu em 13 de maio de 2019, aos 97 anos, em casa, vítima de pneumonia. Em quinto lugar está Esther Williams. Esther nasceu em 8 de agosto de 1921, na Califórnia. Ela começou a nadar ainda criança em piscinas públicas de sua cidade e chegou a ser campeã do esporte na Feira Municipal de São Francisco, nos Estados Unidos. Em 1940, foi descoberta pela MGM e faz sua estreia nos cinemas aos 20 anos de idade, ao lado de Mickey Rooney. Seus principais filmes são Escola de Sereias, de 1944, A Rainha do Mar, de 1952. Foi eleita a Sereia de Hollywood e a rainha dos filmes musicais e dos espetáculos aquáticos. Casou-se 3 vezes e teve 3 filhos. Em 1974, aos 51 anos de idade, foi presa por dirigir embriagada, sendo solta 2 horas depois de seu marido ter pago a fiança. Foi ativa durante os anos de 1942 a 1963. No dia 6 de junho de 2013, faleceu durante a noite enquanto dormia, aos 91 anos de idade, em Los Angeles. Em sexto lugar está Judy Garland. Judy foi uma atriz, cantora e dançarina e artista do vaudeville estadunidense, considerada por muitos uma das principais estrelas da era de ouro de Hollywood dos filmes musicais. Judy nasceu em 10 de junho de 1922, em Minnesota, Estados Unidos. Tinha 1,51 m de altura e sempre foi insegura com relação à sua aparência. Apesar de seus triunfos profissionais, Judy lutou com vários problemas pessoais ao longo de sua vida. Durante sua carreira, sofreu muito com a opinião dos grandes executivos de cinema, que diziam que ela era feia e estava com sobrepeso, sendo apelidada de Pequena Corcunda. Para aguentar o trabalho intenso e os assédios que sofria, acabou ficando viciada em medicamentos como barbitúricos. Alguns de seus filmes são
A Noiva Desconhecida, de 1949, O Mágico de Oz, de 1940. Quando gravou esse filme, ela tinha 16 anos. Casou-se 5 vezes e teve 3 filhos. Em 22 de junho de 1969, Judy Garland foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa. Ela tinha acabado de completar 47 anos, fazia alguns dias. A causa da morte foi uma overdose não intencional de barbitúricos. Em sétimo lugar está Veronica Lake. Verônica foi uma atriz famosa por seus papéis de mulher fatal em filmes noir durante os anos 40. Nasceu em 14 de novembro de 1922, no Brooklyn, Nova York. Na infância, foi enviada a um internato católico, de onde foi expulsa por mau comportamento. Na adolescência, foi diagnosticada com esquizofrenia, que resolveu não tratar. Em 1938, foi descoberta pela RKO Pictures, depois de acompanhar uma colega de classe que iria fazer um teste no estúdio. Verônica foi considerada o achado de 1941 e, com apenas 18 anos, já era uma estrela de cinema. Alguns de seus filmes são Revoada das Águias, de 1941, Contrastes Humanos, de 1941, Alma Torturada, de 1942, onde contracenou ao lado do galã Alan Ladd. Casei-me com uma feiticeira, de 1942, A Legião Branca, de 1943, Saigon, de 1948. Seu penteado, no estilo Peekaboo, era bastante copiado pelas mulheres que trabalhavam nas fábricas. Muitas delas sofriam acidentes por causa do cabelo longo. Verônica fez um comercial alertando sobre os perigos de se trabalhar com os cabelos soltos e ela mesma acabou cortando os cabelos. Sua carreira declinou por causa de seu novo visual. Verônica sofreu um aborto após tropeçar em um cabo de iluminação. Juntamente com o divórcio de seu primeiro marido, entrou em depressão e passou a beber compulsivamente. Em 1951, abandonou seu marido e seus filhos e fugiu para Nova York, onde começou a trabalhar como garçonete em um pequeno café. Verônica casou-se 3 vezes e teve 4 filhos. Ela serviu de inspiração para a criação da personagem de desenho animado Jessica Rabbit. Veronica Lake faleceu em 7 de julho de 1973, vítima de hepatite aguda e lesão renal aguda aos 52 anos de idade. Em 8º lugar está Ava Gardner. Ela foi uma atriz e cantora norte-americana. É considerada uma das 50 maiores estrelas do cinema. Nasceu em 24 de dezembro de 1922, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Casou-se 3 vezes e um de seus maridos foi o cantor Frank Sinatra. Foi ativa durante os anos de 1941 a 1986. Em 1941, foi descoberta por um caça-talentos da MGM, aos 18 anos de idade. Alguns de seus filmes são Os Assassinos, de 1946, O Mercador de Ilusões, de 1947, Por Causa de uma Mulher, de 1946, Mogambo, de 1953. Ela contracenou ao lado de Clark Gable e Grace Kelly. Pandora, de 1951. Durante seu casamento com Frank Sinatra, Ava engravidou 2 vezes, mas abortou por conta de seu contrato com a MGM. Em 1986, ela sofreu um derrame que a deixou parcialmente paralisada. Uma semana antes de falecer, sofreu uma queda e ficou deitada no chão sem conseguir se mover até a chegada de sua governanta. Ava faleceu aos 67 anos de idade, vítima de pneumonia, em sua casa em Londres. Em 9º lugar está Yvonne de Carlo. Yvonne foi uma atriz de cinema e TV. Aos 15 anos, foi com a mãe para Hollywood, onde começou sua carreira como figurante.
Ela foi figurante no clássico noir This Gun for Hire, de 1942, interpretado por Veronica Lake. Alguns de seus filmes são Salomé, de 1945, que era um faroeste, Brute Force, de 1947, Baixeza, de 1949, Os 10 Mandamentos, de 1956, Rivais em Fúrias, de 1949. Na TV, ela trabalhou na série Bonanza, com a personagem Laura. Ela foi Lily Muster na série The Musters, que foi seu personagem mais famoso. Yvonne casou-se apenas uma vez, com o dublê Robert Morgan, em 1955. Eles ficaram juntos durante 13 anos e se divorciaram. Juntos, tiveram 2 filhos. Foi ativa durante os anos de 1941 a 1995. Faleceu de causas naturais aos 84 anos de idade em 8 de janeiro de 2007, em Los Angeles. Em 10º lugar está Eleanor Parker. Foi uma atriz norte-americana. Nasceu em 26 de junho de 1922, em Ohio, Estados Unidos. Começou sua carreira no teatro. Aos 19 anos, foi contratada pela Warner Bros. No começo de sua carreira, teve pequenos papéis, até que recebeu o papel para interpretar Mildred Rogers no filme Escravo de uma Paixão, de 1946. Esse papel havia transformado Bette Davis em uma estrela de cinema 12 anos antes. Bette Davis chegou a enviar um bilhete para ela dizendo: "Espero que a personagem Mildred seja tão boa para sua carreira como foi para a minha." Porém, o filme foi um fracasso. Alguns filmes de Eleanor foram A Margem da Vida, de 1950, no papel de uma presidiária. Por esse papel, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. O Vale dos Reis, de 1954, Um Rei e Quatro Rainhas, de 1956, Chaga de Fogo, de 1951, Melodia Interrompida, de 1955, A Noviça Rebelde, de 1965, onde interpretou o papel da refinada baronesa Elsa Schieder. Eleanor Parker se casou 4 vezes e teve 4 filhos. Foi ativa durante os anos de 1942 a 1991. Faleceu em 9 de dezembro de 2013, aos 91 anos de idade, vítima de complicações derivadas de uma pneumonia na Califórnia. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico. É isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo. Deixe seu comentário e se inscreva para ajudar o canal. Assista os outros vídeos que já estão disponíveis. Até o próximo vídeo.